Boa noite. Na semana passada, nós começamos a entrar no mundo do Pentateuco, no estudo desse primeiro bloco da nossa Bíblia, dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Eu falei de vários pontos, vários elementos interessantes na nossa compreensão, ou melhor, para a nossa compreensão do texto bíblico. Nós interrompemos a última aula falando da segunda lei da literatura antiga. Recordo que a literatura antiga tem as suas características próprias, ou seja, a produção de um texto, a produção de um livro, ela segue algumas características, algumas normas que são um pouco distantes ou diferentes das normas que nós seguimos atualmente quando redigimos um livro, quando preparamos um texto, sobretudo em relação à publicação desse mesmo texto. Só para relembrar, a primeira lei era a lei da antiguidade ou da precedência. Tudo aquilo que é mais antigo tem mais valor. Essa lei, ela é presente em quase todo o texto bíblico, não só na produção do texto bíblico, mas no modo de pensar também do homem bíblico, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Há sempre um esforço de remeter a experiência de fé a algo mais antigo, a um fundamento de quem veio antes, como por exemplo Abraão, que está lá no Antigo Testamento, exatamente no início da história de Israel. A segunda lei importante é a lei da conservação. Não se perde nada. Se o texto, a ideia, a imagem é reconhecida como de Deus, como vinda de Deus, não se pode perder. Ela é conservada. Mesmo que isso acarrete ao próprio texto algumas contradições, algumas duplicações. A mesma história pode ser contada duas vezes. A mesma história é contada duas vezes, sofrendo algumas alterações. Esse perigo da contradição, esse perigo da duplicação que acontece, de fato, no texto, para nós modernos, contemporâneos, é algo intolerável. A nossa tendência é tirar o elemento contraditório, tirar as duplicações e purificar o texto, simplificando, inclusive, o próprio texto, dentro do possível, obviamente, na linguagem de quem está escrevendo. Na antiguidade, não. Como tudo que era antigo é mais importante e tudo que se escreveu se conserva, não se perde nada, sobretudo se tem de fundo Deus, a questão das contradições, a questão das duplicações, tudo isso é tolerável. Para os autores antigos, para os leitores antigos, isso não é um problema. Para nós contemporâneos, que pegamos o texto e nos deparamos com essas contradições, nos deparamos com essas duplicações e outras coisas mais que veremos que podem se apresentar no texto, se impõe o esforço de tentar entender a perspectiva do autor que originou aquele texto. O que estava por trás, qual é o grupo que estava por trás, qual é o evento que aconteceu, qual é o período histórico, qual é a linha teológica. Quando falo de linha teológica, estou falando qual é o pensamento sobre a fé que determinou o acréscimo daquela parte no texto. À medida que Israel vai caminhando a sua compreensão da fé, assim mesmo como a interpretação da sua própria história, ela vai evoluindo, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo elaborada, e tudo isso se reflete no texto. Eu citei como exemplo, na última vez, os 3 códigos legislativos, né? Esse corpo de capítulos que nós encontramos no Pentateuco, que nos traz uma série de leis, uma série de normas, por isso chama-se Código Legislativo. O primeiro é de Êxodo, o livro do Êxodo, capítulos 21 ao capítulo 23. O segundo é de Levítico, capítulo 17 ao capítulo 26. O terceiro é Deuteronômio, do capítulo 12 ao capítulo 26. Os 3 códigos se referem à mesma lei, ao mesmo corpo legislativo. Porém, eles têm diferenças
na transcrição dessa lei. As normas, como são apresentadas, algumas em particular, não correspondem exatamente com o que nós esperamos. Pausa. Vou pegar um livro para exemplo. Continuação da gravação da aula. Vamos dar um exemplo, já que citei os códigos legislativos, para perceber que eles falam da mesma coisa, mas fazem algumas alterações, de acordo com a perspectiva. Isso quer dizer que os 3 códigos não foram escritos no mesmo período, no mesmo momento e pelo mesmo autor. Tem períodos diferentes, tem autores diferentes e tem situações diferentes. Depois, claro, no processo final de redação do Pentateuco, desses 5 livros, esses 3 códigos se encontram todos ali dentro desse grande corpo. Nós vamos ler um exemplo, a lei do burro, do asno, do inimigo, né? O que fazer com o asno do inimigo, não o asno que é o inimigo, mas é o animal asno que pertence ao inimigo, e do amor do inimigo. Temos que levar em consideração que o animal, o asno, o burro, é um animal muito importante numa cultura, numa economia muito agrícola. Né? Um animal resistente, um animal forte, que, portanto, é muito útil para esse tipo de economia. O primeiro texto é o texto de Êxodo. Lembro que nós não podemos citar a Bíblia por páginas. A Bíblia é citada por livro, capítulo do livro e versículo do capítulo. Mesmo porque nós temos várias versões, várias traduções, e as páginas nem sempre coincidem. O primeiro exemplo, portanto, Êxodo, capítulo 23, versículos de 4 a 5. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, lhe conduzirás, reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Vou ler de novo para fixarmos o texto. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento, o asno, burro, desgarrado, perdido, lo reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Quem seria esse inimigo? Esse inimigo provavelmente é um vizinho, alguém com quem se leva adiante alguma disputa no tribunal, por patrimônio, por território, por alguma coisa. Portanto, alguém vizinho, ou até mesmo do clã, do grupo paralelo, do grupo rival. De qualquer modo, não é alguém considerado como próximo. É chamado claramente de inimigo. Mesmo sendo ele inimigo, se pede um jumento, esse jumento deve ser reconduzido ao seu dono. Não importa se é inimigo. Se é um inimigo meu que perdeu, eu o reconduzo para o dono. Qual é o sentido dessa lei? Por que essa lei está ali no livro do Êxodo? A ideia que o texto quer transmitir é que a solidariedade, ou seja, a sensibilidade para com a necessidade do outro, eu acabei de dizer que o jumento é um animal importante para a economia e a cultura agrícola daquele período, daquele povo, daquela região, daquela cultura.
né? Para produzir mesmo a sua alimentação, o seu ganha-pão, digamos assim. A ideia é que a solidariedade deve ser mais forte do que qualquer disputa existente entre duas pessoas ou entre dois grupos. A solidariedade deve prevalecer, deve estar acima do desejo de vingança, independentemente da circunstância. É interessante notar isso porque o texto bíblico, à medida que ele vai nos ajudando a entrar na vontade de Deus, porque o texto vai nos ajudando a entrar na vontade de Deus, a partir da experiência que Israel faz dessa vontade de Deus na sua história, e essa vontade ela vai formando o povo, ela vai formando a mentalidade do povo, nós vemos que tem também uma certa humanização das pessoas. Talvez mais espontaneamente ou mais naturalmente, tratando-se de um jumento de um inimigo, muitos teriam a tendência a ficar com o animal, esconder o animal ou matar o animal. Mas qualquer uma dessas três reações negativas, marcadas pelo sentimento de vingança, acarretaria problemas à pessoa que perdeu o animal. Isso comprometeria o seu ganha-pão. Portanto, o texto bíblico está humanizando. E é aqui ainda muito genérico. Fala de alguém que se depara com o jumento perdido de um inimigo e esse jumento deve ser reconduzido, deve ser levado ao seu patrão, independentemente da circunstância, da qualidade da relação entre as duas pessoas. Vamos passar agora para um outro texto que fala também da mesma questão e que é um outro código de lei, o livro do Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio 22, 1 a 4. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é o quinto livro da nossa Bíblia. Então, Deuteronômio 22, 1 a 4. Se vês o boi ou a ovelha do teu irmão extraviados, perdidos, não fiques indiferente a eles. Deves fazê-los voltar ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheças, recolhe-os em tua propriedade e guarda-os até que o teu irmão o procure, então o devolverás. O mesmo farás com seu asno, o mesmo farás com seu manto, o mesmo farás com qualquer objeto que o teu irmão tenha perdido e que encontres. Não fiques indiferentes a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente. Ajuda-os a pô-los em pé. Vou ler de novo, como fiz com o Êxodo, para termos bem claro o texto. Se vês o boi ou a ovelha do teu irmão extraviados, não fiques indiferente a eles. Deves fazê-los voltar ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheças, recolhe-os em tua propriedade e guarda-os até que o teu irmão os procure. Então os devolverás. O mesmo farás com seu asno, o mesmo farás com seu manto, e o mesmo farás com qualquer objeto que o teu irmão tenha perdido e que encontres. Não fiques indiferente a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente. Ajuda-o a pô-los em pé. É a mesma situação com alguns aspectos diferentes. O livro do Êxodo, ele está falando de um modo genérico. Fala do inimigo, não especifica quem é esse inimigo. Está falando de uma possível situação de conflito. O objetivo é sublinhar a importância da solidariedade, que vai além de qualquer situação, de qualquer circunstância, inclusive de disputa, aonde surgiria naturalmente o desejo de vingança. É genérico, é aplicável a qualquer circunstância. E a qualquer povo, poderíamos dizer. O livro do Deuteronômio, que vem num momento já posterior ao texto do Êxodo,
tem um autor diferente também. Ele pega aquela ideia que está no Êxodo e, ao reapresentar o Código Legislativo do Êxodo, no seu próprio contexto do Deuteronômio, ele faz algumas alterações. E são importantes. Êxodo tem uma visão geral, aplicável a qualquer circunstância. Deuteronômio não perde essa força de um texto aplicável a muitas circunstâncias, mas Deuteronômio tem um foco mais objetivo, mais direto, não tão geral. O foco é Israel. O período histórico é um período complexo, nós vamos ver pós-exílico, exílico e pós-exílico. Depois eu vou explicar exatamente o que é exílico e pós-exílico. Nesse contexto, Israel como povo está se compactando. Já veremos também que quando falamos de Israel, dependendo do momento da história, estamos diante de um problema. Qual Israel nós descrevemos? Portanto, tem vários grupos que estão se compactando. E esse processo de compactação não é um processo tão simples. É marcado muitas vezes pelo conflito, inclusive pela disputa. No esforço de entender, na necessidade também de entender para se aproximar ou não se aproximar, na dificuldade de entender a posição de cada grupo diante de Deus, na história, alguns conflitos são gerados. O texto surge também para tentar solucionar esses conflitos, dar uma resposta. Aliás, o texto é já uma expressão de algumas respostas alcançadas. Aqui nós vemos a palavra inimigo desaparece. Não há questão da rivalidade. Portanto, não há possibilidade de vingança. A rivalidade não está evidente aqui. Há um perigo de rivalidade que está por trás. E não expressa nas palavras, mas no contexto histórico. Já vamos entender isso. Também não fala de jumento, mas fala do boi ou da ovelha. De qualquer modo, animais importantes para a sobrevivência. O texto fala de irmão. Se vês o boi ou ovelha do teu irmão. Quem é esse irmão? Para o inimigo do Êxodo, eu disse que poderia ser o vizinho, com quem se tem uma disputa, por exemplo, no tribunal, por patrimônio, território ou alguma outra coisa. Pode ser alguém do clã vizinho, ou seja, do grupo vizinho, considerado como um grupo rival. Aqui se fala do amigo. Quem é esse amigo? No livro do Deuteronômio, sobretudo no Código Legislativo, quando fala do irmão, está falando do outro israelita, está falando do outro judeu. Por que Deuteronômio fala do irmão? Ele tira a palavra inimigo, que já evidentemente fala de rivalidade, e coloca a palavra irmão. Por quê? Porque Israel, como já disse, está se compactando, está se formando de novo depois de uma divisão forçada durante o exílio. Ou seja, por volta do século VI, os assírios invadem. Melhor, os assírios, por volta do século VIII, invade o norte de Israel, destrói a Samaria e leva parte da população para outra região. Os babiloneses vão fazer a mesma coisa no século VI, levando parte de Israel para a Babilônia. Esse é o período do exílio. Lá, esse grupo permanece por muito tempo. O outro grupo fica na terra, fica na Palestina. Claro que esse grupo que fica, ele vai dominando a terra, ele vai tomando posse da terra. Mas num determinado momento o exílio também se conclui. Então, o grupo que estava no exílio, ele pode regressar à terra. Esse regresso, esse retornar à terra, é um processo complexo. Porque dentro da complexidade do voltar, que não significa só deixar a Babilônia, juntar as malas e fazer a viagem de volta para a Palestina e retomar as terras perdidas, nesse processo complexo de volta tem o encontro do grupo que ficou e o grupo que foi levado. Como esse grupo é entendido diante da experiência da fé? Qual grupo é o grupo considerado herdeiro da promessa de Deus? Que a promessa inclui a posse da terra. Daquela terra. Vejam, essas questões geram conflitos. A partir do que eles começam a refletir? A partir do que cada grupo defende o seu direito à terra?
E a partir do que cada grupo defende o seu modo de viver a própria fé, ou seja, a experiência religiosa, o seu modo de organizar a religião. São todas questões que estão por trás do texto. Não usa a palavra inimigo, mas tem uma questão de rivalidade. O grupo que ficou, o grupo que está voltando, eles se desencontram nesse processo de superação do exílio. Por isso, o livro do Deuteronômio, que está tratando dessa questão, dessa compactação do povo, ele usa a palavra irmão. Um judeu deve olhar para o outro como irmão. Retoma aqui a questão dos animais. Animais que podem se extraviar, que podem se perder. E ele insiste. Aliás, o autor, em 4 versículos, ele insiste por 3 vezes. Versículo 1, não fiques indiferente a eles. Versículo 3, não fiques indiferente a eles. Versículo 4, não fiques indiferente. Ele insiste, o autor, na questão de não ficar indiferente. Ou seja, não faltar com a solidariedade. Não deixar de ser atento a uma necessidade do seu irmão. O extraviar-se, o perder-se desses animais, implica no ganho da própria vida, no ganha-pão da pessoa. Portanto, o irmão, no livro do Deuteronômio, é o outro membro que pertence ao povo de Israel. Para além dos grupos. Israel está se redescobrindo, nos vários grupos estão se redescobrindo um único povo. Redescobrindo porque o processo do exílio, esse processo de separação forçado, é um processo muito difícil, que acarreta uma série de dificuldades, inclusive afetivas, emocionais, políticas, organizacionais e religiosas, compreensão da fé. Portanto, Deuteronômio não fala mais do inimigo, onde há evidente a questão da rivalidade, mas fala de irmão. Na palavra irmão não é evidente a questão da rivalidade. Mas o contexto histórico de fundo nos diz que, ao usar a palavra irmão, Deuteronômio busca superar a questão da rivalidade entre os próprios grupos de judeus, para que não se tornem inimigos. Insiste no não ser indiferente. Por quê? Porque isso é importante para compactar o povo, para reconstruir esse povo dividido. Portanto, se encontrar um animal desviado, um animal extraviado, melhor, perdido, deve reconduzi-lo ao irmão. Mas nem sempre se conhece o dono do animal, o que dificultaria a entrega do animal ao seu dono. Nesse caso, o texto recomenda recolhe-o na sua propriedade e guarda-o até que alguém venha pedir, perguntar sobre um animal perdido. Provavelmente aqui é o dono do animal, esse é o momento então de entregar o animal ao dono. Se deve reconhecer aquele que bate à porta perguntando pelo animal perdido, se ele é o dono, e se ele é o dono, se reconhece como irmão dessa pessoa. E, portanto, se ativa a solidariedade, podemos dizer também a fraternidade, né? Ou seja, o contrário da indiferença, mas é a preocupação para com o outro. Então, se devolve o animal. Se faz justiça. A lei, ela mantém a justiça, ela serve para isso. Se faz justiça, devolvendo ao dono o seu próprio animal. O livro do Êxodo, o Código Legislativo do Êxodo, nos versículos que nós lemos, ele fica restrito à questão do jumento. O livro do Deuteronômio, ele amplia. Veja, é o mesmo Código Legislativo, só que ele já vai sofrendo alterações e vai ampliando. Onde está esse elemento de ampliação? No versículo 3. O mesmo fará com seu asno, aqui volta a palavra jumento, asno. O mesmo farás com seu manto, o mesmo farás com qualquer objeto que teu irmão tenha perdido, o que encontres. Interessante a ordem. Asno, manto, qualquer objeto. Asno é o animal importante para o ganha-pão. A produção agrícola, o trabalho no campo. Manto é importante como proteção do corpo, já é mais direto. É com o manto que se cobre do sol no deserto durante o dia, é com o manto que se protege do frio da noite. Por incrível que pareça, o ambiente desértico da região da Palestina durante o dia faz muito calor e durante a noite a temperatura cai abruptamente. Portanto, é necessário se cobrir.
O manto é expressão dessa proteção. Então, de uma proteção maior da vida, a produção no campo, se fala de uma proteção quase direta do manto. Veja, se fala de dois elementos essenciais para garantir a vida. E depois de apresentar dois elementos essenciais, o texto bíblico nos fala qualquer objeto. Depois dos essenciais, qualquer coisa é também importante. Se pertence a alguém e esse alguém perdeu, aquilo que foi perdido deve ser restituído. Por quê? De algum modo deve ser importante para a pessoa. Então vejam que aqui nós já temos uma ampliação. A perspectiva já não é mais geral, ela já é mais específica, ela já se focaliza em Israel e ela vai ampliando o sentido da própria lei. Não fica só no jumento, mas acrescenta o manto, outro elemento essencial, e depois abre também para qualquer objeto. O terceiro exemplo, ainda dessa lei, dentro dessa lei da conservação, para nós vermos como os códigos são conservados, mas têm as suas particularidades, está no livro do Levítico. Levítico, capítulo 19. Capítulo 19 é um capítulo importante, é o capítulo que fala da santidade. A importância de ser santo como Deus é santo, né? Ou seja, viver essa particularidade de pertencer ao povo de Deus, e o viver essa particularidade, o demonstrar essa particularidade é expressão da santidade, que significa, portanto, viver segundo aquilo que Deus ensinou. A santidade aqui não é fazer coisas extraordinárias ou particulares, mas é estar em sintonia com o projeto de Deus. Já que santo significa separação, distinção mesmo dos demais. Só quem está em sintonia com o projeto de Deus é povo de Deus. Nessa concepção ainda muito nuclear do texto bíblico do Antigo Testamento. Nós vamos ler capítulo 19 do livro do Levítico, versículos 17 a 18. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Vou ler de novo para que possamos fixar o texto. Né? Facilita na compreensão. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. No texto vocês não encontram a palavra Adonai, vocês encontram Yahvé. É a mesma coisa. Né? Em outro momento eu vou explicar o porquê da diferença da pronúncia. Né? Parecem dois nomes, mas é a mesma coisa. É Deus, é Deus. Aqui não fala de jumento, aqui não fala de asno, aqui não fala de manto, aqui não fala de nenhum objeto. Aqui fala de ódio. Não terás ódio no coração pelo teu irmão. O texto do Levítico deixou de lado os elementos a partir dos quais Israel começou a construir essa lei. Êxodo nos mostra o jumento extraviado, no sentido genérico. Deuteronômio também trata do jumento extraviado junto ao boi e à ovelha, num sentido mais específico, mais focalizado na história de Israel e dos judeus. Levítico vai nessa linha, mas já não sente mais a necessidade de falar dos animais. O que o livro do Levítico vai fazer é colher o essencial da ideia, que não é aquela de defender mais um elemento de manutenção da vida, o animal que me ajuda no trabalho agrícola, o manto que protege o meu corpo, ou qualquer outra coisa que seja importante para a manutenção da minha vida física. Mas vai falar da minha relação. Porque vocês viram que nos 3 pontos vai aumentando, né? nos 2 primeiros textos e agora nesse texto aqui. O ponto central da lei é trabalhar a questão da solidariedade. Isso já estava presente no Êxodo, para além da possibilidade de vingança. Isso já estava presente no Deuteronômio como uma necessidade para recompactar e reconstruir o povo de Deus. Agora,
O texto do Levítico se concentra especificamente no conteúdo da lei, que é a questão do ódio. O ódio que deve ser evitado, o ódio que deve ser afastado. Levítico, não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender, o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Não terás ódio pelo teu irmão. Está no versículo 17. No versículo 18, não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Aqui já está sendo bem claro, na linha de Deuteronômio. Irmão é o outro judeu, é o outro israelita. Que no versículo 18 ele não chama de irmão, mas fala de filhos do teu povo. Ou seja, nasceu no meio aos judeus, é um judeu e, portanto, deve ser reconhecido como teu irmão. O ódio deve ser superado. Porque se não é superado o ódio, é impossível recompactar o povo. É impossível construir relações positivas. Há um elemento aqui importante, de acréscimo. De acréscimo. O livro do Levítico não faz uma ampliação do conteúdo da lei. Animal, manto, qualquer objeto. O livro do Levítico acrescenta um elemento de obrigação. Ele fundamenta a sua argumentação em Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, aqui está o texto que Jesus usa no Novo Testamento quando ele fala do mandamento do amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde surge essa ordem de amar ao próximo como a ti mesmo? Surge num contexto onde se elabora uma lei para deixar claro que a violência, a vingança deve ser superada para poder construir um povo. Um povo dentro do qual todos os seus membros devem se reconhecer como irmãos. O texto se conclui dizendo: Eu sou Adonai. O nome de Deus. É Ele mesmo quem pronunciou essa norma. É Ele mesmo quem decretou essa lei. Desobedecer essa lei, portanto, não amar o próximo, agir pela vingança, significa desobedecer a Deus. Distanciar-se, desobedecer a Deus, significa distanciar-se do direito à herança da terra prometida por Deus. Vejam, portanto, 3 textos que tratam do mesmo ponto, cada um com a sua particularidade. Êxodo começa do elemento muito material, o jumento, apresenta a necessidade de ir além disso para fortalecer a solidariedade geral, porque coloca a palavra inimigo, com quem normalmente, naturalmente ou de modo espontâneo nós não temos uma atitude de solidariedade. É necessário um esforço para isso. O livro do Deuteronômio pega aquela lei, amplia, acrescenta o manto, acrescenta qualquer outra coisa. Não é só o jumento, portanto ninguém mais pode se esconder, ficar com o manto porque a lei fala do jumento. Não, também fala do manto e fala de qualquer outra coisa. Aqui já não se fala mais do inimigo, mas fala do irmão. O próximo, o membro do seu próprio povo, da sua família, podemos dizer, de um modo simples nosso. O livro do Levítico, ele deixa de lado o aspecto material, jumento, manto, qualquer objeto, e focaliza no centro da lei, porque a lei, já em Êxodo, ela tinha como objetivo alimentar a solidariedade. Esse é o aspecto que não pode ser perdido. Sobretudo, como diz o livro do Levítico, sustentado na palavra de Deus, porque é Ele quem disse: Eu sou Adonai. E esse Eu sou Adonai é uma expressão muito forte, porque o Eu sou Adonai é o Deus que se dirige a Moisés e que tira o povo do Egito. Portanto, é o Deus que concede a liberdade ao povo. É o Deus quem constrói o povo. A autoridade dele é que sustenta essa lei. Nenhum dos códigos podem ser retirados do texto bíblico. Todos os 3 são sustentados na palavra de Deus. Espero que isso tenha ajudado a entender um pouco esse exemplo, né, desses versículos, desses pontos
do livro do Êxodo, do livro do Deuteronômio, do livro do Levítico, né? Para mostrar como o texto conserva tudo. Agora vocês podem me perguntar, eu já respondi, mas para entender um pouco melhor. Por que conservar tudo? Eu já disse, nós temos uma tendência a planificar tudo, né? Ou aplainar tudo, na verdade, não planificar, aplainar tudo. A diferença se dá porque muda a perspectiva. Outras perguntas surgem que vão acrescentando a compreensão da velha lei. No processo legislativo, por exemplo, constitucional, o que deveriam fazer os nossos deputados e senadores em Brasília. Nós temos uma Constituição, foi aprovada, promulgada em 85, que é a Carta Magna que rege, que orienta a estruturação do Estado brasileiro e da sua organização, inclusive das relações sociais, do ponto de vista penal, do ponto de vista civil e assim por diante. Porém, essas mesmas leis vão sofrendo alterações, de acordo com as novas necessidades e problemas. O que os deputados fazem é acrescentar uma emenda, né, que altera o próprio texto. Sobretudo, uma emenda parlamentar, ela pode alterar o próprio texto da Constituição. O texto bíblico passa por um processo mais ou menos parecido. Circunstâncias novas surgem e exigem respostas atualizadas, que possam responder melhor a essa nova situação. Daí o acréscimo. Porém, como também a primeira palavra de Deus, ela não vai para o arquivo. Muitas das leis no Senado ou na Câmara dos Deputados de Brasília vão para o arquivo das leis, né? São os juristas, os advogados, os próprios deputados e senadores que vão recorrer a esses textos, sempre no processo de elaboração e de interpretação da lei. No texto bíblico não vai nada para o arquivo, tudo fica dentro do próprio texto, porque faz parte desse corpo do texto. Algo que para nós hoje é intolerável, na antiguidade era muito tolerável. Aliás, era tido como prática comum. Não só em Israel, os demais povos ao redor de Israel vivem a mesma condição e pensam do mesmo modo, né? Isso não é algo exclusivo de Israel, pelo contrário, né? Agora, vamos para frente. Vamos para frente. A terceira lei é a lei da continuidade e da atualidade. Já a continuidade e atualidade, com a última explicação que eu dei da questão da lei da conservação, da segunda lei, já dá para entender, né? A própria sonoridade das palavras já dá para entender. A lei da continuidade e da atualidade. A tradição é reconhecida como importante. A tradição é um elemento de fundação. A tradição me dá as ferramentas para poder ler a experiência de Deus. A tradição me diz a história que chegou até mim e como se deu esse processo histórico. A tradição me dá a segurança para ler o meu momento histórico. Mas o meu momento histórico não é exatamente igual àquele de uma geração anterior, de 2, 3, 10 gerações antes de mim. O meu momento histórico é um momento diferente. Portanto, a tradição permanece como uma luz que me ilumina, um instrumento que me ajuda, mas ela deve ser atualizada. Ela me dá as ferramentas para entender o seu conteúdo, a sua mensagem, na minha situação particular. Estou falando minha, mas no caso aqui é do próprio povo, né, que vai construindo o texto, que vai vivendo a história, que nós chamamos também de história da salvação. Portanto, a tradição não é simplesmente um arquivo, um armário de coisas velhas. A tradição ela é formada por tudo aquilo que é importante, que todas as gerações devem considerar, porque ela é válida para o presente. Ela ajuda a entender o presente e nos deixa abertos para o futuro. Vamos pegar um exemplo do texto bíblico, né, para não correr o risco de fazer um curso de Bíblia e não tocar o texto bíblico. Vamos abrir de novo no livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3.
Yahvé não concluiu essa aliança com nossos pais, mas conosco. Conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. O capítulo 5 do Deuteronômio é o capítulo que narra o Decálogo, quando Moisés apresenta os 10 mandamentos. Não é o único texto que traz os 10 mandamentos. O livro do Êxodo também traz os 10 mandamentos. Mas no Deuteronômio nós estamos num outro momento, no momento posterior ao livro do Êxodo. Mas, de novo, o Decálogo é apresentado. Nessa reapresentação do Decálogo, Moisés diz: Yahvé, nosso Deus, concluiu conosco uma aliança no Horebe. No livro do Êxodo, Horebe se chamaria Monte Sinai. É a mesma montanha com 2 nomes diferentes. Continuando. Yahvé não concluiu esta aliança com nossos pais, mas conosco. Conosco estamos aqui hoje, todos vivos. Para entendermos o texto, Moisés apresenta os mandamentos, apresenta o Decálogo, um conjunto de leis. Para quem está diante dele, subentende-se o povo. Mas ele fala dos nossos pais, ou seja, algumas pessoas que vieram antes e que também receberam a lei, e que também receberam o Decálogo. Surge a pergunta: quem são esses nossos pais? São os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José? Ou são aquele grupo de Israel que foi tirado do Egito, libertado do Egito por Deus, e que diante do Monte Sinai recebeu, aos pés do Monte Sinai, recebeu o Decálogo? Não é, perdão, muito simples explicar exatamente qual grupo é aqui. O importante é entendermos é que tem um grupo anterior que recebeu e tem um grupo no momento presente que recebe a mesma lei. Moisés insiste, não é com os nossos pais que Yahvé concluiu essa aliança, mas conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. O advérbio hoje, né, esse advérbio de tempo, ele é muito importante, porque o que ele quer dizer é exatamente a questão da atualidade, continuidade e atualidade. Aquela lei que já aos pais, os que nos precederam, foi apresentada como o coração do corpo legislativo de Israel, ou seja, o coração das orientações que Deus dá para a vida prática de Israel e de fé, é válida também para qualquer geração, para qualquer grupo. De modo especial, para quem está diante do texto bíblico. O hoje significa a atualidade dessa lei. Ela é válida no passado, ela é válida também hoje. Então, a continuidade e a atualidade é a segunda lei, a segunda característica típica da literatura antiga. O Pentateuco como um todo, né, ele está nessa perspectiva da continuidade e da atualidade, porque ele é dirigido sobretudo ao Israel pós-exílico. Não só, mas sobretudo ao Israel pós-exílico, Israel que volta da Babilônia. Aquele período que eu já disse, complexo, de recompactação do próprio povo, de reconstrução do próprio povo. Surge o problema da terra, de quem é a terra. A terra se sustenta, a promessa da terra se sustenta na aliança com Abraão. A última lei, ou última característica, poderíamos dizer também, é a lei da economia. Se escreve o quanto é necessário. Interessante, porque a segunda lei que fala da conservação, ela mantém no mesmo bloco de livros uma releitura de algo que já foi dito antes. Por que não tira uma parte? Primeiro porque já está escrito. Depois, se está escrito, é reconhecido como palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus, senão Deus mesmo. Por isso também em Levítico se coloca eu sou Yahvé, ou eu sou Adonai. É sobre a autoridade de Deus.
que o texto e que a lei se sustenta. Mas a lei da economia é a última e importante característica. Se escreve o quanto é necessário. Somente aquilo que é importante é fixado no texto. Por vários motivos, alguns eu já citei para vocês na última aula da semana passada. A questão dos escribas, que em Israel é um grupo que surge mais ou menos por volta do 8º século. Antes começa a se formar esse grupo, mas não é possível que esse grupo se sustente ainda e que tenha uma grande presença de produção escrita de textos, de reprodução de textos, de elaboração, de redação de textos. Outra coisa é o material utilizado. Né? Pedra, vasos de barro. Por exemplo, da antiguidade tem muito material escrito que nós conservamos que foram escritos em tábuas de barro ou em vasos de barro. O barro é um material particular. Por quê? Se nós usamos o pergaminho, usamos pele de animal, papiro ou pergaminho é pele de animal, né? Ou papiro, papel, que dá origem ao papel, se há um problema de incêndio, tudo isso se perde. No caso do material de barro, vaso ou tábuas, né, placas de barro, com o incêndio não se perde nada, porque o barro tende a se fortalecer mais, então se conserva. Por isso que muito material antigo que nós temos hoje é conservado em barro. Né? E também pergaminho, papiro e outras coisas. Né? Também tudo isso era feito à mão. Tudo isso dificultava. Quando eles tinham, por exemplo, um papiro, um pedaço de papiros, eles tendiam, a tendência era de utilizar todo, não deixar margens grandes na lateral, espaços entre uma coluna e outra, daquilo que se escrevia em colunas, né? Uma do lado da outra, não, espaços muito curtos. As palavras são umas coladas nas outras, não como nós fazemos, com espaço entre uma palavra e outra. Né? Tem uma palavra, vírgula, espaço, uma palavra, espaço, outra palavra, espaço, outra palavra. Esse é o modo como nós fazemos, para podermos identificar claramente. Não. Os textos antigos, umas palavras estão coladas nas outras. Então, daí um esforço muito grande dos estudiosos, exatamente para ir encontrando as palavras e separando, né? Facilitando para nós hoje, como nós aqui o temos. Bom, essas 4 características já nos ajudam a entender o complexo do texto. E elas estarão presentes também na interpretação de todo o texto. Eu citei da primeira lei, tudo aquilo que é antigo mais importante, eu citei um texto de Gálatas, uma das cartas de Paulo, não é? Para mostrar como não são só características do texto propriamente, da produção do texto, mas são características também de um modo de pensar de Israel. Vamos entrar em outro ponto. Na última aula, eu já fiz uma diferença entre historiografia, o estudo dos eventos, tais como eles se deram, como aconteceram, né, quais são os personagens, o lugar, o momento, o que de fato aconteceu ali. É conhecido como evento histórico. A história de Israel, que é a história desse povo que começa muito tempo atrás e que vai crescendo, vai se formando, vai se organizando, criando as suas estruturas, estrutura administrativa ou política, estrutura social, organização de todo o povo, estrutura econômica, a produção, a agricultura e tudo mais, estrutura também religiosa. O elemento religioso ele estava presente em todos os outros elementos, né, que vai compondo, que vai formando Israel. O texto bíblico nos dá uma ideia da história de Israel, nos apresenta vários momentos da história de Israel, mas para reconstruir a história de Israel não basta o texto bíblico. Nós precisamos de outros elementos, outros estudos de história, história dos povos ao redor de Israel, que vão me dizendo também como Israel se relaciona, como ele vive, qual é o contexto no qual Israel está inserido, onde ele se encontra na história. Elementos da arqueologia, tudo aquilo que os arqueólogos, nas suas escavações, nos seus estudos, conseguiram encontrar e que vão confirmando, vão comprovando esse ou aquele elemento. Portanto, o texto bíblico nos dá alguns aspectos
Mas não basta. Precisamos de outros elementos para construir a história de Israel. Quando encontramos esses outros elementos, nós vamos também destacando o que tem no texto bíblico, que não é factual, ou seja, que não descreve exatamente o evento tal como ele foi, mas como já se apresenta como uma reinterpretação do evento. Aqui nós damos o salto para a história da salvação. A história da salvação é a compreensão da história, no caso aqui, de Israel. Começa com Israel, mas que depois ela vai se ampliando. Sobretudo em Cristo, ela se abre para todos os povos. Não é? É a experiência de Israel, iluminada por Cristo, que nos ajuda a entender a presença de Deus na história. Essa presença na história é a história da salvação. Como Deus intervém na história e salva o homem na história. Mas a história da salvação, ela é interpretação da história. Portanto, o texto bíblico nem sempre descreve o fato tal como ele se apresentou. O texto bíblico também não está mentindo, porque o texto bíblico não está alterando ou adulterando o fato, o evento, o acontecimento. O texto bíblico apresenta uma interpretação, ou seja, como o povo, a partir da sua experiência de fé, entende o significado daquele acontecimento. Porque, como palavra de Deus, é isso que importa. É isso que nós temos que colher. Vejam, a experiência histórica, portanto, ela é formada pelo fato, aquilo que acontece, e a interpretação do fato. No texto bíblico, nós temos um problema. Porque nem sempre nós temos muito bem distinto o que é o fato, aquilo que aconteceu, e a interpretação do fato. A tendência é que esses dois elementos, fato e interpretação, caminhem juntos, abraçados, intercalados. Daí o esforço dos estudos bíblicos. Daí o esforço da exegese, o esforço da teologia. Daí a importância da disponibilidade de cada um de vocês que se inscreveu e está participando da nossa escola de teologia, como de outras tantas iniciativas de formação na nossa diocese e também em outras dioceses, em toda a igreja, para ir entendendo sempre mais o texto. Onde está o fato, onde está a interpretação do fato. O que significa isso para nós? O conhecimento do fato ajuda a entender melhor o que está na interpretação. A interpretação dá o significado, dá a mensagem daquilo que nós precisamos. A Bíblia é um grande conjunto de livros que contém elementos factuais, historiográficos, que contém elementos reflexivos, que é já a interpretação desses elementos. Fato e interpretação apresentados de vários modos. Narração, se conta uma história. Abraão saiu de Ur, fez um percurso grande, chegou à Terra Prometida, aconteceram várias coisas, ele não estava sozinho, estava com Sara, tinha os servos que o acompanhavam. Ele montava tenda, se estabelecia numa tenda, ele teve um filho com a empregada de Sara, depois ele teve um outro filho com Sara. Nesses meios ele se encontrou com Deus, Deus foi falando, Deus foi mostrando. Essa é uma narração, vai contando a história do personagem. Há outros modos também que a Bíblia usa, por exemplo, de estilo mais poético, os Salmos. Os Salmos também estão falando da história da salvação e tem por trás a história de Israel. Mas falam não de um modo narrativo, ou seja, não está contando uma história, usa uma linguagem poética. Uma linguagem mais típica propriamente da oração. Mas é uma linguagem também que tem de fundo uma experiência histórica, uma experiência de fé na história. O texto usa profecia, a voz, o texto, a proclamação desses homens e mulheres, chamados a desenvolver diante do povo, e junto a esse mesmo povo, uma missão particular de transmissor da mensagem de Deus. O profeta transmite a mensagem de Deus, comunica a mensagem de Deus ao povo, ao mesmo tempo que trabalha para que o povo possa refletir a partir dessa mensagem e assim voltar ao elemento essencial, ao elemento mais importante da fé, que em alguns momentos, por motivos vários, foram deixados de lado e que precisam ser recuperados, como experiência da história da salvação. Portanto, a clara distinção entre o fato
E a interpretação do fato não é algo simples. Exige estudo, exige esforço para poder detectar o fato e a interpretação do fato. A mensagem elaborada em cima desse fato. Por isso que muitos falam da origem de Israel como uma origem mitológica. O mito, uma expressão comunicativa, um modo de narrar, de contar e de entender a vida muito presente na antiguidade, na Grécia, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, entre os nossos índios aqui na América, até mesmo antes dela ser descoberta, claro. O mito é uma expressão comunicativa. Ele usa uma linguagem religiosa, ele fala de divindades porque ele vai unindo a divindade e o homem, para dizer a experiência do homem. Portanto, o mito não é uma linguagem da mentira ou da ilusão. É uma linguagem particular para falar das várias experiências humanas. Não acaso a psicanálise, de modo especial Freud e seus sucessores no desenvolvimento da psicanálise e da psicologia, usam os mitos gregos para explicar alguns elementos ou características do nosso funcionamento psicológico. É famoso o mito de Édipo para explicar a relação filho e pais. Por quê? Porque o mito é uma elaboração da experiência humana, numa linguagem particular, onde junta divindades, heróis e homens e mulheres numa mesma história. Há uma particularidade do mito. O mito tende a seguir uma dimensão fora do espaço e fora do tempo. Aqui, Israel impõe uma particularidade. Israel também usa uma linguagem mitológica, claro. Mas Israel não fala de algo fora da história e fora do espaço. Israel vai localizando essa experiência dentro da história e dentro do espaço. Porque a experiência de Deus que Israel faz, e nós cristãos também, de modo particular com a encarnação de Jesus Cristo, é no tempo e na história. Ou seja, Deus não fica de fora falando para nós, esperando que em algum momento a gente colhe alguma coisa. Não, ele entra na história. Entra por vários modos. Inclusive por meio dos profetas, por meio de Moisés, por meio de experiências difíceis, como a experiência do exílio, e assim vai se comunicando. Mas é na história. Israel reconhece esse Deus, que é o Deus de Israel e que é o nosso Deus, na história e no tempo. Ele vai percorrendo a história de Israel. Coloca Deus em direto contato com o homem. Não um contato velado, um contato escondido, mas em direto contato. Nós vemos isso, por exemplo, no livro do Êxodo, Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Vamos ler o texto. E Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Yahvé, Deus, falava com Moisés face a face, ou seja, a proximidade. Ele entra em relação com o homem. Não bastando a expressão face a face, que significa proximidade, estar um diante do outro, não é? O texto ainda coloca, falava com ele como se fala com um amigo. Ora, com um amigo nós falamos próximos, nós entramos na vida do outro. Além do que, a palavra amigo dá uma particularidade da característica da relação, uma relação positiva, marcada pela positividade. Os amigos se falam
conversam de modo positivo. Por quê? Porque há simpatia entre eles. A simpatia, a afeto, a participação e partilha da experiência. Então, o texto está dizendo isso. Deus entra na história, não permanece nas nuvens, girando lá em cima. Ele entra na história. Quando falamos de Israel, a que Israel nós nos referimos? Essa é uma outra pergunta, muito significativa. A que Israel nós nos referimos? É o Israel da Federação Tribal? Israel que desce para o Egito, segundo a descrição do livro do Gênesis, apesar de toda a particularidade de terem vendido ou não vendido José, que vai parar no Egito, depois surge a carestia, os filhos de Israel, né, Jacó, que é também pai de José, vão até o Egito para ver a possibilidade de ter alguma coisa para solucionar o problema da carestia, da fome, da seca, que se abate sobre aquela região, que é, por si só, já uma região muito desértica, mas que passa, naquele período, por um momento mais desértico ainda, portanto, de difícil produção de alimento, algo fundamental para a manutenção da vida. É um Israel ainda clã, né? Tem Israel, ou Jacó, que está à frente desse grupo grande, e tem os seus filhos que ajudam a administrar. O livro dos Juízes, por exemplo, que é o livro de Israel já fora do Egito, né, depois que com Josué entraram na terra, ele é organizado por tribos, por grupos, 12 grupos, e há uma federação. Essas 12 tribos tentam trabalhar junto. O Estado brasileiro, o nosso Estado, é uma federação. Nós temos vários estados confederados, né? Todos organizados com uma legislação, uma organização política, há uma hierarquia de autoridades governativas. Né? Portanto, há elementos típicos e aplicados, leis, por exemplo, aplicadas a todos os estados, e depois também tem particularidade de cada estado, né? de acordo com as suas condições e necessidades. Então, quando falamos de Israel, estamos falando dessa federação tribal? Estamos falando do Reino Unido, já é o período pós-juízes, né? É o período que começa com Saul, final de Samuel, é o último juiz. Saul, o primeiro rei, Davi, sobretudo, quem unifica a terra, quem unifica essas tribos e dá uma estruturação a esse povo governativa. Salomão, e depois o reino dividido. Após Salomão, o reino que Davi unificou, Salomão conservou, se divide. Reino do norte, chamado Israel, reino do sul, chamado Judá. É desse Israel que estamos falando. Quando falamos Israel, estamos falando também da comunidade religiosa? Ou seja, todas aquelas pessoas, homens e mulheres, que se reconhecem participantes de uma única experiência de fé, a fé em Javé, portanto, Israel, do ponto de vista da comunidade religiosa. Ou estamos falando da comunidade linguística, um grupo de pessoas que fala a mesma língua, no caso, o hebraico. Também isso é uma modalidade para se falar de Israel, uma comunidade linguística. Ou estamos falando de um grupo mais específico. O livro do Pentateuco, ou melhor, os livros do Pentateuco, foram, em grande parte, redigidos ou passaram para o processo redacional, ou seja, que vai juntando o texto já escrito num único texto, no período exílico e pós-exílico. Isso quer dizer que boa parte do Israel que é apresentado ali, que é descrito ali, corresponde ao Israel, àquela parte de Israel que estava no exílio. Que ao voltar para a terra dos pais, a terra da qual eles foram tirados com força, primeiro pelos assírios no norte, depois pelos babilônios no sul, esse grupo tenta se impor como grupo característico, o grupo que carrega a identidade
que diz quem é ou o que é Israel. Também é possível falar, portanto, de Israel como os exilados que voltaram. Mas e os remanescentes? Aqueles que permaneceram durante o exílio na terra, que não foram levados para fora e que tomaram posse dessa terra, daquelas que já tinham e daquelas que ficaram sem donos, porque os seus donos foram levados para a Babilônia. Vejam como é difícil, quando nós usamos a palavra Israel, sobretudo no texto bíblico, lendo no texto bíblico, identificar qual é especificamente o Israel do qual nós estamos falando. Porque Israel é uma realidade complexa, plural, cheia de cores, que nós vamos identificando à medida que vamos caminhando no texto. Às vezes é um grupo mais específico, às vezes é um elemento, uma modalidade linguística, religiosa, tribal, que está por trás do texto. Muitas vezes são várias cores que estão por trás do texto, que no fato histórico estão em conflito. No texto se tenta resolver o conflito, amalgamando, juntando, criando a unidade, a partir de uma identidade reconhecida como válida, ou um elemento identitário reconhecido como válido. Isso é para dar uma ideia da complexidade, né, do que está envolvida ali presente no texto bíblico. Portanto, já Israel é uma linguagem mitológica, uma linguagem que trata de uma realidade, sem desvirtuar, sem mentir, sem adulterar essa realidade, mas de um modo complexo. Quando nós falamos de Israel propriamente como povo, né, historicamente, aqui, parênteses, história de Israel, estou falando agora de história de Israel. Desde quando se conhece Israel? Qual é a data mais antiga? Qual é o documento mais antigo que existe para comprovar a existência de Israel? Hoje, para nós, a existência de Israel é algo tido como certo. Ninguém duvida. Temos que distinguir o Estado de Israel, que atualmente ocupa grande parte do território palestino, na chamada Terra Santa, como nós, em geral, dizemos. Né? É um Estado moderno, formado no século passado, após a Segunda Guerra Mundial, atraindo judeus de várias regiões do mundo e formando um Estado com política, com toda aquela estrutura típica de uma nação estabelecida no lugar. Esse Israel de hoje, claro, tem raízes no Israel da Antiguidade, no Israel da Idade Média, no Israel que chegou até o Israel de hoje, mas não corresponde exatamente àquele Israel. Aqui tem um processo político histórico mais contemporâneo, importante. Mas ninguém nega a existência de Israel. É um Estado reconhecido como verdadeiro e existente por todos. Por sinal, historicamente, o primeiro país na ONU que reconheceu, que assinou o documento foi o Brasil. No processo ali de reconhecimento de assinatura, desse reconhecimento do Estado moderno de Israel. Mas também na história ninguém nega a existência de Israel. É um povo muito antigo. Agora, quanto antigo é esse povo? O texto, ou documento melhor, mais antigo que nós temos, é um texto extra-bíblico, ou seja, fora do mundo bíblico, do século XIII. Eu estou falando texto, mas não se trata de um livro e nem de um papel. Se trata de uma pedra esculpida. Essa pedra chama-se a Estela de Merneptah. Estela é uma pedra alta sobre a qual se escrevia ou se esculpia alguma coisa. Na antiguidade era muito comum. Sobretudo, quando se escrevia e esculpia alguma coisa, isso era reconhecido como importante, senão não precisava ser gravado. E se fazia na pedra porque tinha que perpetuar aquela ideia, aquela história, aquela imagem, ou seja, para que as outras pessoas que viessem depois pudessem também reconhecer a importância daquele texto. Merneptah foi um faraó do Egito, de 1213 a 1203 a.C. Portanto, 13 séculos antes de Cristo. Muito tempo antes de Cristo. Merneptah, entre os seus vários feitos como faraó,
ele fez também uma guerra contra a Síria, que se rebelou ao Egito. E nessa guerra que ele sai do Egito e vai à Síria, ele reage pelos territórios por onde ele passa de acordo com a resposta desses territórios. Se os habitantes desse território se colocam do lado da Síria, ele destrói, ele devasta. Se colocam do lado dele, ele leva como amigos. Então não devasta nada. Claro que se aproveita também das condições ali para manter o próprio exército, mas não devasta. Nessa estrela de Merneptah, não se preocupem, porque mais para frente eu vou passar um texto esquema dessas aulas que eu estou dando para vocês, de modo que vocês terão tudo isso anotado. Poderão, por exemplo, entrar na internet e procurar Merneptah, e aí visualizar a imagem da estrela de Merneptah, que é uma imagem muito, muito bonita também. Está escrita em hieroglifos, portanto, o egípcio antigo, não é? Precisa de um conhecedor da língua para poder entender. De qualquer modo, nessa estrela de Merneptah, na 27ª linha dessa estrela, da parte escrita dessa estrela, nós encontramos ali um texto que fala de Israel. É a primeira vez, é o primeiro documento, e aqui repito, quando falo documento, explicando a Bíblia, não estou falando de documento como a nossa carteira de identidade, a certidão de nascimento, ou documento como a prescrição que o nosso médico passa dizendo o nosso diagnóstico e receitando alguma coisa. Tudo aquilo que comprove um fato histórico ou que serve para entender um fato histórico, pode ser só a interpretação, é chamado documento. Portanto, a estrela de Merneptah é uma pedra esculpida 13 séculos antes de Cristo, é um documento que nos ajuda a entender a origem de Israel. Ou seja, quer dizer que por volta do 13º século antes de Cristo já existe um grupo que se chama Israel, ou que se reconhece nesse nome Israel. Quanto é grande, como se organiza, da onde veio exatamente, isso ainda nós temos que estudar. Porém, já tem um grupo que se reconhece com o nome Israel. É particular o que essa linha, essa 27ª linha da estrela diz. Israel está devastada e a sua semente já não existe mais. É uma tradução aqui um pouco, não é exatamente literal, já é uma tradução interpretativa, mas dá para entender. Né? Israel está devastado e a sua semente não existe mais. Isso é um indício de que Israel se colocou do lado da Síria, que, portanto, o faraó não vai respeitar. Por isso, devastado. O exército faraônico egípcio passou com força, mesmo porque para chegar à Síria tem que obrigatoriamente passar pela Palestina. É o caminho que leva à Síria. O Egito está embaixo, a Palestina está no meio e a Síria está acima da Palestina, né, nessa região côncava da bacia do Mediterrâneo. Numa outra aula eu vou mostrar o mundo bíblico e aí nós vamos localizar no mapa cada um desses países, o Mar Mediterrâneo, a Ásia, o Oriente Médio e tudo mais. Né? Então a primeira parte, devastada, é um indício de que Israel se colocou do lado da Síria, e com isso o Egito vem com toda a sua força. A segunda parte, a sua semente já não existe mais. É um pouco mais problemática para nós entendermos. Ela pode ser uma referência à produção agrícola, portanto a produção do campo que o exército destruiu, pegou para si uma parte para alimentar os próprios soldados e destruiu o resto para que a população local não pudesse se alimentar. Portanto, morresse. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. A outra, por falar semente, pode ser a questão dos jovens e das crianças, sobretudo os homens. Eles podem, o exército egípcio pode ter assassinado, como aconteceu em várias experiências de guerra, inclusive na Guerra do Paraguai, a guerra que o Brasil, na nossa história, desenvolveu em cima do Paraguai, devastando o Paraguai, assassinando, sobretudo, a juventude, a força masculina. O Paraguai se recupera desse momento, sobretudo com a força feminina. São as mulheres que vão levantar um país, porque de homens só ficaram os idosos. Portanto,
Israel existe já naquele período, essa estrela está nos dizendo isso, mas ao mesmo tempo ela nos dá, em poucas palavras, uma ideia de um momento de devastação, um momento de destruição muito grande pelo qual Israel passou. Isso no 13º século antes de Cristo. É o documento mais antigo que nós temos, que fala da origem de Israel. Isso é importante e nós todos precisamos... quer dizer, isso nos ajuda a ir localizando na história, né? Para ver como Israel não é uma invenção, mas Israel é de fato um grupo que vai crescendo e que no texto bíblico vai apresentando a sua evolução. Na última aula, porque agora não quero entrar em mais temas de estudo propriamente, porque o tempo já vai indo para a sua conclusão e isso não daria para continuar. Então, mas na última aula eu falei que apresentaria para vocês uma bibliografia. No decorrer do semestre também, eu vou passar por e-mail para vocês alguns artigos, alguns textos a serem lidos. Claro, vai depender do esforço e da aplicação de cada um, né, de se organizar para ler esses textos, porque são importantes, ajudam a fixar as principais ideias que estou transmitindo. Né? Mas hoje eu quero mostrar para vocês 3 livros que são interessantes. Depois eu vou passar também por e-mail o nome, o título, a editora, tudo certo para quem quiser comprar. O primeiro livro é esse daqui. O autor é Jean-Louis Ska, é um exegeta belga, professor do Instituto Bíblico de Roma, com quem eu tive a alegria de ter aula também. O Antigo Testamento explicado aos que conhecem pouco ou nada a respeito dele. Vocês estão vendo que já nessas primeiras aulas eu estou explicando o Pentateuco, mas ao mesmo tempo eu estou dando muitos elementos do Antigo Testamento, porque eu estou fazendo a introdução ao Antigo Testamento, para que vocês comecem a formar na cabeça de vocês, no estudo de vocês, um horizonte do Antigo Testamento. É um livro fino, né? Dá até para ver aqui, de 163 páginas. É um livro que se lê também rápido. Muito bom. O professor Ska é um grande exegeta, um grande estudioso do Pentateuco e do Antigo Testamento. Já tem mais de 30 anos de profissão, de carreira como professor. E nesse livro aqui, ele sintetiza algumas ideias importantes que a gente precisa ter para entender o Antigo Testamento. Mas ele tem embora seja um exegeta, um grande estudioso, ele tem uma linguagem muito clara, também muito fluida. Né? É difícil não entender o que ele está dizendo nesse livro. Portanto, vale a pena. Independente do curso que nós estamos falando, eu recomendo esse livro. Vale a pena esse livro. Isso vai ajudar a amadurecer, a crescer a sua cultura bíblica. Agora, outros 2 livros, sempre de introdução. O primeiro livro é de José Luis Sicre Díaz. Sicre é um exegeta espanhol, um grande exegeta também, que escreveu esse livro, que foi traduzido para o português, Introdução ao Antigo Testamento. Ska dá uma ideia sintética e muito válida. Esse livro já faz uma introdução, de fato, a todo o Antigo Testamento. Isso significa que ele vai tratar os primeiros temas importantes para entender o Antigo Testamento. Por exemplo, os problemas do Antigo Testamento, estou olhando o índice, valores do Antigo Testamento, algumas questões elementares. Depois ele vai entrar já nos blocos. O capítulo 2º é o Pentateuco. Ele vai tratar só questões do Pentateuco. Capítulo 3, a história deuteronomista, é um outro bloco dentro da Bíblia. Toca o livro do Deuteronômio, depois continua com Josué, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro das Crônicas. É a literatura deuteronomista, um outro bloco.
O capítulo 4 trata dos profetas. Então ele vai explicar quem é o profeta, qual é o trabalho do profeta, como se escreve os textos do profeta, o que é importante entender dentro do profetismo. E por último, o capítulo 5, os livros sapienciais e poéticos. Livros sapienciais incluem Salmos, Sabedoria, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, e poéticos, aí são todos os demais, né? Livro de Jó, e os demais livros presentes no Antigo Testamento. O último ponto do livro é uma breve história de Israel. Ele dá uma síntese da história de Israel, que é importante, porque aqui vocês têm uma leitura mais clara, feita por um estudioso, portanto, que já se distancia um pouco da apresentação catequética, que, como disse, é muito importante para a criança, mas já dá algo mais, a um nível mais, podemos dizer assim, mais adulto, não é? Portanto, Introdução ao Antigo Testamento, do SICRE, é um livro que serve para o curso que nós estamos fazendo e para os outros cursos sobre o Antigo Testamento que vocês farão na escola de teologia. Um terceiro livro é do Félix Garcia Lopes. Chama O Pentateuco. Félix Garcia Lopes também é um exegeta espanhol. Esse livro foi traduzido para o português pela editora Ave Maria. Vocês veem, tem essa faixa aqui, está dizendo a coleção. A editora Ave Maria, ela traduziu uma coleção de introdução à Bíblia feita na Espanha. E é uma coleção muito boa. Se alguém puder adquirir, com calma, né? Porque os livros custam, é uma coleção que vale a pena. Esse livro, que tem praticamente o mesmo tamanho do outro, da Introdução ao Antigo Testamento, ele fala exclusivamente do Pentateuco. Ele não vai falar dos profetas, ele não vai falar dos sapienciais, ele fala exclusivamente do Pentateuco. Então vocês vejam, eu mostrei 3 tipos de livros para vocês, com 3 modos diferentes de estudar. O primeiro dá uma visão geral do Antigo Testamento, sintética, dando as ideias principais que é importante saber sobre o Antigo Testamento, que é o livro do SCA, um livro pequeno. O segundo, o livro do SICRE, dá uma introdução a todo o Antigo Testamento, portanto é já mais reforçado, é mais elaborado e vai apresentar tudo o que é importante de cada bloco do Antigo Testamento. Conjunto de livros, né? Bloco, conjunto de livros. O terceiro livro que eu mostrei, ele trata exclusivamente do Pentateuco. É importante que vocês, na medida do possível, porque eu sei que os livros custam, também possam adquirir algum material. Mas depois eu vou passar tudo por e-mail para vocês terem o nome, o autor, editora, tudo, e aí decidirem o que é melhor fazer, se é possível comprar o livro. Né? Porque a gente não pode sair comprando qualquer livro que a gente encontra por aí. É importante escolher os livros, aqueles livros que sabemos que tem um conteúdo sério, escrito por um autor sério, porque livro também é um investimento. É um material que a gente compra para poder utilizar também depois, em outras ocasiões. Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima semana, continuando o nosso curso de introdução ao Pentateuco.